Beleza, pessoal? Vamos lá começar o nosso aulão Universidades no Exterior. Prazer estar aqui com vocês. Se vocês puderem escrever no comentário do chat do YouTube, se vocês me escutam bem, está tudo certo, só para que eu possa saber se dá para a gente dar início. Beleza, pessoal, obrigado. Recebi aqui os OKs. Peço às vezes um pouquinho de paciência por parte de vocês, né? Ao vivo é sempre com emoção, para que a gente possa ter tudo certinho, vocês terem as informações e a gente ter uma aula bastante produtiva. Vamos lá. Como que vai funcionar a nossa aula hoje? Primeiramente, muito bem-vindo a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E meu grande objetivo nesses próximos 40, 50 minutos é poder, nessa primeira aula de 4, vamos fazer uma série com vocês, é poder trazer um pouquinho sobre o objetivo de estudar no exterior, como isso deve ser planejado, como isso deve ser encarado, algumas informações técnicas que podem certamente já desde essa primeira aula fazer toda a diferença para que vocês concretizem, né, esse objetivo de fazer uma faculdade, ou uma pós, ou um mestrado. E acho que isso que vem por trás, né, como principal objetivo de todas as aulas, é como um quebra-cabeça poder ir juntando os pedacinhos sobre essa possibilidade que para alguns pode ser agora muito distante ou ainda faltam muitas informações, mas para que vocês, né, com o decorrer das explicações das aulas, possam ficar cada vez mais próximos da concretização desse objetivo, ok? Quais são os tópicos que a gente vai abordar nessa primeira aula? A gente vai falar sobre 3 tópicos, tá, específicos. Primeiro é tipos de universidades no exterior, para que vocês tenham um entendimento sobre a estrutura educacional, né, dos principais destinos de intercâmbio do mundo. Os custos envolvidos, né? Então acho que essa é uma das principais perguntas que vocês possam ter com respeito, né, ao planejamento desse intercâmbio. E depois a gente vai falar sobre o processo seletivo. O que vocês têm que fazer, quais são os pré-requisitos, a documentação, os prazos, para que vocês possam colocar isso dentro de um cronograma e começarem um planejamento para os seus estudos e para todos esses pré-requisitos que serão necessários, ok? Como que vai funcionar esses próximos 40, 50 minutos? Primeira coisa importante, né? Agradeço demais o engajamento e a atenção, e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever no chat do YouTube. Tem uma equipe junto comigo que trabalha comigo para dar todo o suporte para vocês da melhor maneira possível, tentando responder um máximo de perguntas, ok? Vocês vão ver a minha equipe com o codinome de Staff Admission, ok? Então, se vocês receberem uma resposta com esse título, com essa descrição, são membros da minha equipe, né? Todos profissionais formados no exterior que vão estar respondendo para vocês. Eu também estou acessando pelo celular, ok? E conforme a gente vai tendo muitas perguntas similares ou um tópico muito relevante, a equipe ela vai falar comigo para que eu possa esclarecer isso com vocês também, tá? Uma outra coisa bem importante, essa aula ela vai ficar registrada por 24 horas no canal do YouTube, então se por algum motivo vocês precisarem sair ou
Para os que se inscreveram, não conseguiram entrar, vocês vão ter acesso a esse conteúdo aí por 24 horas pelo canal. Então, se você não está inscrito, aproveite, se inscreva. E lá você vai encontrar muito conteúdo interessante. Desde vídeos sobre principais destinos, bolsas, pré-requisitos, tudo que vai complementar o que nós vamos abordar nessa aula e nas demais aulas nas próximas quintas-feiras. Eu acho que esses foram os principais recados. E por fim, caso eu não consiga responder uma dúvida de vocês, vocês têm duas formas de entrar em contato comigo, ou através da conta do Instagram, o @lucasariboni, vocês podem me mandar um direct, podem fazer um comentário em alguma das postagens, ou diretamente fazendo um comentário específico em algum dos vídeos do YouTube. Eu estou sempre entrando no canal, ele é um canal 100% informativo, que tem justamente esse propósito de ajudar vocês a entenderem melhor sobre como que funciona universidades mundo afora. Então, acho que dito isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, mas vamos colocar a mão na massa e partir para o primeiro slide. Antes de a gente começar a falar sobre os tópicos específicos dessa primeira aula, de novo, né? Tipos de universidade, quanto isso vai custar e o processo seletivo, queria contar um pouquinho sobre mim para que vocês que não me conhecem possam saber sobre a minha trajetória, o que eu consegui realizar até agora e o que eu faço para ajudar os estudantes nessa caminhada, ok? Pessoal, eu desde sempre fui um apaixonado pela ideia, pelo objetivo de fazer um intercâmbio, né? Sempre tive vontade de conhecer outros países, isso desde a minha época de ensino médio. Só que eu tinha um grande limitador, né? Que talvez seja uma realidade de muitos de vocês que estão assistindo a live, né? Ou seja um fator muito importante a ser considerado, que é a questão do investimento, né? Falando português claro, do dinheiro. Eu sempre quis fazer intercâmbio, só que nunca tive grana, né? E aqui talvez venha o primeiro parênteses, que eu falo muito com os estudantes que eu mentoro, que eu oriento, que eu ajudo de alguma forma, que é a questão do sonho, né? Parece bobagem ou parece ser uma coisa simples isso que eu estou dizendo, mas eu particularmente demorei 2 anos para conseguir realizar meu objetivo de fazer meu intercâmbio durante o ensino médio e 3 anos para fazer o meu intercâmbio para a faculdade, para conseguir fazer a minha graduação fora do Brasil, né? Eu demorei esse tempo todo porque eu não tinha dinheiro. Então eu tinha que achar formas, né, de conseguir levantar esse dinheiro, seja pedindo emprestado, vendendo coisa, dando aula, né? Fiz inúmeras atividades que vocês possam imaginar, só que sempre tendo essa vontade ativa, essa vontade viva, né? E é esse protagonismo, né, de você querer, de você sonhar alto, né, de você querer algo diferenciado para vocês, que vai fazer a diferença, né? Tudo que é técnico, pessoal, né, processo, documentação, pré-requisito, vocês vão aprender, né? Aliás, vocês têm a mim para aprender sobre tudo isso, né? E diversas informações, né, pela internet, por sites que vocês conseguem correr atrás, colocar uma energia e fazer acontecer. Mas vocês precisam ter essa motivação própria, que às vezes ela não é comum, tá? Os meus pais, não necessariamente eles me apoiaram em toda essa trajetória internacional, né? Eu tive muitos, você tá louco fazer isso não é para você, esquece, isso é muito complicado. Imagina, onde você vai conseguir dinheiro? Como você vai se sustentar? Isso é o mais comum vocês escutarem, pessoal. O importante é vocês terem essa motivação e vocês entenderem o porquê isso é importante para a vida de vocês. Por que isso faz sentido para vocês? E a gente vai abordar muito sobre isso no decorrer dessa aula, que talvez essa seja a essência, seja a base para que vocês possam, de uma maneira assertiva, escolher não somente o país que vocês querem fazer intercâmbio,
mas o tipo da universidade, né? Qual universidade vocês vão fazer e o que realmente importa nessa decisão. Então, diante disso, eu tive que buscar uma escola de ensino médio. Eu acabei indo para os Estados Unidos, que eles oferecem muitas escolas públicas, né, onde não existe um custo para que eu pudesse estudar. Então, eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos durante meu ensino médio. Chegando lá, né, em Orlando, fiz meu ensino médio lá. Foi uma coisa que abriu meus horizontes. E lá eu tive a certeza que, putz, é isso que eu quero. Essa vivência internacional é a que eu buscava. E todos aqueles anseios, aquelas expectativas, aquele imaginar de como seria, aquilo foi concretizado de uma forma positiva, de uma forma de sucesso. E a minha experiência foi tão grande, foi tão positiva durante esse período do ensino médio, que quando eu voltei para o Brasil, eu estava no meu 3º ano, aquilo estava claro na minha cabeça, né? Eu quero fazer faculdade fora, né? Então eu fiz um test drive que foi importantíssimo para mim, para vocês que estão no ensino médio, talvez que estejam me assistindo e tenham essa possibilidade, talvez no 1º, no 2º ano, ou até mesmo no 3º, fazer um intercâmbio curto. Talvez isso vá ajudá-los, né, com essa dúvida se vale a pena fazer a faculdade lá fora ou não. Para mim foi o diferencial, eu voltei com isso certo na cabeça, tá? E eu tive isso como objetivo desde então. E de novo, pessoal, quando eu voltei para cá, imaginem, né, que eu tive que fazer todo um esforço para concretizar um objetivo de 6 meses. E imaginem quando eu voltei com a ideia de ficar 4 anos fora do Brasil para obter a minha graduação, né? Um objetivo muito maior, mais grandioso, muito mais custoso, obviamente, né? Quando a gente pensa em ensino superior, é um objetivo mais custoso. E os nãos, e os contras, e as pessoas não me motivando, logicamente, que aumentaram, ok? Não somente a quantidade, o volume, mas a intensidade desses nãos. Tá? E eu precisava de uma bolsa de 100%. Novamente, né? Eu não tinha dinheiro para custear né? Uma educação 100% paga, independente do valor. Tá? E a partir daquele momento eu comecei a criar os calos que eu brinco na minha cabeça. Porque imagine, né? Se hoje, por mais que exista o Lucas, outros profissionais, né? A internet, né? Mas mesmo assim é um objetivo novo para muitas pessoas, né? Muitos ainda têm dúvidas, não sabem nem como começar a concretizar, a se preparar para esse objetivo. Imaginem em 1900 e bolinha, né? Eu particularmente não tinha nenhum amigo que tinha feito faculdade fora naquela época e eu comecei a desbravar sozinho. Então comecei a mandar documentação, fazer a documentação errada, fazia a prova que não tinha que fazer, mandava e-mail, não tinha retorno, então eu não sabia se eu mandei o e-mail certo, se o conteúdo do e-mail estava correto, se era assim mesmo o procedimento. E isso me demorou 3 anos, né? Não somente pela necessidade de ter que me alavancar financeiramente, de correr atrás desse objetivo, mas também me manter motivado em cima de um processo que não tinha ninguém para me orientar. Então eu não sabia se aquilo que eu estava fazendo ia dar algum resultado, tá? Mas, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acabei indo para Northwest Missouri State University, que foi uma das faculdades que eu recebi proposta de bolsa, e não foi uma bolsa de 100% inicial. Foi uma bolsa que eu cheguei, que ela cobria o primeiro ano de faculdade, era uma bolsa bastante elevada, mas não era uma bolsa integral. Mas foi uma bolsa suficiente para que eu pudesse me organizar e concretizar a minha ida. Só que eu cheguei na faculdade, olha só que coisa louca, sabendo que meus dias estavam contados lá, porque eu só tinha dinheiro para 6 meses. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei na faculdade, eu tinha um propósito, que era me manter vivo naquele sonho, não só por 6 meses, mas por 4 anos. Então, desde o primeiro dia, eu tinha que achar formas de conseguir ampliar minha bolsa de estudos e trabalhar no país. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ter uma aula específica onde eu vou mostrar para vocês como que vocês procuram trabalho, a melhor forma, quais são as regras, as restrições, as oportunidades. Mas adiantando um pouquinho para vocês, eu trabalhei desde o meu primeiro dia da faculdade e logo a partir do meu segundo semestre, que era justamente quando eu precisava que isso acontecesse, né, para eu me manter no país,
eu consegui 100% de bolsa e mantive esse 100% durante toda a minha faculdade. Né? Isso traz para o próximo tópico, né? Membro vitalício da National Scholars College Student. O que é isso, pessoal? Eu recebo muitas dúvidas, né, e muitos receios, e às vezes esse receio ele se torna em um empecilho para os estudantes concretizarem o objetivo de estudar fora, sobre o idioma. Né? Praticamente ninguém é fluente no idioma estrangeiro vivendo no Brasil. A fluência vocês vão adquirir no país do exterior, né? Vivendo o dia a dia, tendo a sua rotina, indo para as aulas, tendo que conversar de uma maneira obrigatória na língua local. Né? O que a gente pode fazer é se preparar da melhor maneira possível, tirar certificações, fazer provas, para quem tiver, né, o poder aquisitivo, talvez contratar um cursinho, né, ou uma escola particular, ou existem hoje muitas formas, através de aplicativos gratuitos, que a gente consegue ter interações, fazer discussões em grupo, né, ter acesso a materiais de uma forma 100% grátis, mas existem formas de se preparar. Só que, obviamente, eu não era um cara fluente, tá, no inglês, eu tinha uma base, fiz os exames que eram necessários, passei nos exames com uma baita dificuldade, tive que fazer várias vezes alguns, inclusive, principalmente do teste de proficiência, e fui para lá. Só que aqui, pessoal, eu abro um outro parênteses, que é uma coisa que eu gosto de compartilhar. Se vocês têm um propósito, e vocês sabem que aquilo faz sentido para vocês, vocês estão vivendo um sonho, vocês entendem os benefícios daquele sacrifício ou daquela trajetória que você está seguindo, automaticamente você entra em um estado natural, psicológico, de empenho, de correr atrás das coisas, de querer aproveitar tudo ao máximo. Você vira uma esponja, que eu brinco, né? Você quer absorver aqueles benefícios da maneira melhor possível e mais ampla possível. E eu cheguei, pessoal, eu nunca fui um cara de estudar e tinha dificuldade no idioma. E o que é essa NSCS? Por 2 anos seguidos, pessoal, a minha nota mínima na faculdade foi 10. Eu recebi uma carta desse órgão, que é uma sociedade, né, que nem fosse Academia de Letras, vamos brincar assim aqui que nós temos no Brasil. Existe esse órgão nos Estados Unidos que monitora a performance acadêmica de todos os estudantes, independente se ele é nacional ou se ele é internacional. E durante os 2 primeiros anos, eu fiquei entre os 25% melhores estudantes dos Estados Unidos, contando todas as faculdades que existem no país. São mais de 6 mil instituições, ok? E não porque eu era fluente no inglês, mas porque eu estava vivendo um sonho e eu queria potencializar aquele objetivo. Então, não adianta o seu pai, a sua mãe, ou você ter um amigo que está te motivando para esse objetivo. Esse objetivo tem que ser seu. Você tem que ser protagonista desse objetivo. É porque você que vai vivê-lo. E se você não tiver 100% comprado e não entender os benefícios do porquê você está ali, do porquê aquela faculdade, do porquê aquilo faz sentido, do que vai te trazer de competitividade no futuro, seja para a sua carreira, para o mercado de trabalho, para a sua vida pessoal, qualquer brisa pode te derrubar. Então estejam seguros desse objetivo. Né? A gente vai fazer um raio-x daqui a pouquinho sobre alguns pontos que vai ajudá-los a pensar dessa forma de uma maneira concreta. Ok? E eu acabei ficando 7 anos nos Estados Unidos. Tá? Tive uma passagem pela Europa, fiz estágio na Europa, né? Residi 7 anos no exterior. E eu tive uma experiência tão fantástica que quando eu voltei, o meu currículo por si próprio era diferenciado. Então eu tive a oportunidade de passar por diversas empresas, grandes multinacionais, tá? Fui trainee de um dos maiores bancos hoje do Brasil, na verdade está entre os 10 maiores bancos do mundo em termos de volume de ativos, de asset, tá bom? Fui trainee nesse banco, cheguei a cargos de confiança, tá? Só que, olha só que louco, no dia que eu fui promovido, né, depois de 1 ano de trainee, passando por diversas áreas, viajando com toda uma carreira aí pré-escrita para mim, no dia que eu fui promovido por um cargo de confiança, eu pedi demissão. E por que aconteceu isso, pessoal? Isso foi uns 3 anos depois que eu voltei para o Brasil, né? De novo, tinha passado já por várias grandes multinacionais em diversos segmentos, porque aquilo não me fazia feliz. E a minha experiência foi tão grande nos Estados Unidos, na Europa, ela foi tão fantástica, né, em inúmeros setores, pessoal, acadêmico, profissional, que eu tinha uma coisa dentro de mim que eu precisava ajudar outros alunos
a seguirem esse caminho. Eu precisava mostrar para as pessoas que existe uma oportunidade fantástica no exterior, que pode sim mudar os horizontes de vida para elas. E eu precisava trabalhar com isso. Então, faz mais ou menos 11 anos, quase 12 anos, que eu trabalho com todo o Brasil, com estudantes de diferentes lugares, de diferentes perfis, de diferentes orçamentos, ajudando esses estudantes a se preparar para os objetivos internacionais, para escolher as melhores universidades, para entender como funcionam as bolsas, esses pré-requisitos, para ser admitido. Ao todo foram mais de 3 mil estudantes que eu tive o prazer de mentorar, que foram admitidos no exterior, totalizando aí mais de 40 milhões de reais em bolsas que essas pessoas conseguiram, seja para nível de graduação ou pós-graduação. Eu tenho a satisfação hoje de estar em ambientes escolares em várias escolas pelo Brasil e poder ajudar dentro das escolas com toda uma orientação escolar também. Então é uma grande satisfação minha, ter conseguido construir uma trajetória de sucesso, particular no exterior, me formando em 2 universidades. Hoje eu tenho 2 diplomas universitários, um de comércio exterior, outro de marketing. Também fiz alguns cursos de especialização e está trazendo essa oportunidade para vocês. Eu consigo trazer muitos comparativos também. Eu fiz uma pós-graduação no Brasil, na Unicamp, fiz uma especialização na FGV. Eu acho que todo esse embasamento de universidades me trouxe esse conhecimento, essa expertise para poder estar aqui e estar falando com vocês. Então, desde já, pessoal, o que eu trago para vocês é o meu entendimento de 12 anos como profissional nessa área, ajudando estudantes, também trazendo muitas dicas e muitas coisas que eu vivi para, da melhor forma possível, prepará-los. Eu não tive essa possibilidade, nunca tive um mentor me falando o que eu podia, o que eu não podia, evite isso, faça aquilo, isso vai ser bom para você. Até porque meus pais, apesar de me influenciarem e darem um suporte para esse objetivo, eram pessoas leigas na época, que se eu chegasse e falasse assim, mas o que eu posso esperar lá dos Estados Unidos, da minha faculdade? Se eu ligasse chorando para minha mãe dizendo que eu estava com saudades, como que ela poderia me ajudar? Então, aproveitem, isso é feito com muito coração, muito carinho, e eu espero trazer boas informações técnicas para vocês, ok? E algum comentário, não esqueçam de colocar no chat para mim. Deixa eu ver se está tudo rodando ok aqui por enquanto no sistema. Vamos lá. O tópico dessa aula que eu escolhi, pessoal, é um tópico que traz, pelo menos para mim, chama muita atenção, que não existe só Harvard. Por que eu escrevi, ou por que eu escolhi esse tema, pessoal? O mais comum, quando a gente pensa na possibilidade de fazer uma graduação, uma pós lá fora, é a gente atrelar esse sonho a alguns nomes de universidade, como, por exemplo, Harvard, que é uma faculdade que eu conheço, já estive no campus mais de 3 vezes pessoalmente em Boston, conhecendo a faculdade, e sem dúvida nenhuma, é um ícone em termos de educação mundial, Não se tem que falar em termos de qualidade acadêmica. Mas aqui o ponto é, será que só existe Harvard quando eu penso na possibilidade de estudar fora? O que eu costumo escutar de muitas famílias e de muitos estudantes é, mas se eu não for estudar em Harvard, não vale a pena eu ir para os Estados Unidos, não vale a pena eu ir fazer uma faculdade na Europa ou fazer uma graduação fora do Brasil, 99% das pessoas, nós, de uma maneira natural, seres humanos, acabamos sempre atrelando um objetivo que nós temos a alguma opção já conhecida ou já estabelecida ou que alguém foi e cursou. Então a gente costuma atrelar essa vontade a Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton e grandes nomes de instituições Yale que existem lá fora. Mas só para vocês terem uma ideia, se a gente for parar para pensar do ponto de vista de Estados Unidos, existem mais de 6 mil faculdades nos Estados Unidos. Será que não existem opções melhores do que Harvard para o meu perfil acadêmico? Para um estudante que não tem muito dinheiro, será que Harvard é a melhor faculdade? Será que para um estudante que vem de uma escola pública, ou vem de uma escola técnica, ou vem de uma escola particular, será que não existem faculdades com um perfil mais adequado
para essas pessoas com essa bagagem acadêmica específica ou com essa bagagem de vida específica? Será que existem faculdades que dão bolsas de 100% de uma forma mais vasta? Porque quando a gente pensa em grandes instituições, sim, elas dão bolsas de 100%. Uma, duas, três por ano, um brasileiro em a cada 1.000 que aplica. Será que não existem outras instituições que flexibilizam e trazem mais opções de bolsas integrais? Outro ponto, né? Será que Harvard, ou Oxford, ou Cambridge, ou outras faculdades são interessantes para mim se eu preciso trabalhar o meu foco é a empregabilidade? Que querem migrar? Qual que é a melhor faculdade para eu obter um visto de trabalho? Ou que vou ter acesso logo a entrevistas de emprego, ou que empresas me contratam dentro da faculdade? E assim por diante, né? Eu até escrevi aqui para vocês no slide, né? O ensino médio no Brasil ele é muito difícil, ele é muito complexo, né? A gente tem a necessidade de aprender um volume de informações, ou decorar, né? Um volume de informações muito alto, né? Que é totalmente diferente para outros países. Então é muito normal, né? Principalmente para estudantes que estão em escolas extremamente puxadas, né? Extremamente exigentes, ter uma média 6, 5, 7. Será que se eu tiver essa média, eu consigo entrar em Harvard? Ah, eu não consigo. Mas então eu devo desistir do meu sonho? Então, pessoal, isso é uma provocação, tá? Que faz parte desse entendimento que eu preciso que vocês absorvam, vocês tenham sobre o sonho de estudar no exterior. Não se restringam a grandes nomes. Entendam que existem muitas opções de universidades no exterior para todos os perfis. E certamente vão existir universidades muito mais qualificadas para vocês do que aquelas que vocês simplesmente acham de uma maneira mais fácil na mídia ou em revistas ou em blogs, ok? Falando um pouquinho sobre o que vocês vão ter acesso nessa série que a gente vai falar, apenas uma menção, tá? Na aula 2 eu vou explicar para vocês como conseguir as bolsas de estudo. Mas calma, a gente vai falar sobre custo e eu vou surpreender vocês nos próximos slides. Mas na aula 2 a gente vai falar especificamente sobre bolsas, como elas funcionam, onde vocês podem achá-las, né, de uma maneira concreta, palpável, não aquele negócio ilusório, vamos falar sobre bolsa, mas acaba a aula e vocês não conseguem fazer nada com aquela informação. Então, próxima quinta-feira um tópico sensacional, muito bom mesmo. E na aula 3 a gente vai falar sobre trabalho, estágios, como que eu faço desde o primeiro momento que eu chego na minha faculdade, que tipo de atividades remuneradas eu posso me envolver, ou que tipo de atividades eu preciso começar a fazer, para daí então eu começar a conseguir uma grana, não somente para me sustentar, se a gente for pensar do ponto de vista financeiro, mas também quais são as consequências positivas para uma construção de currículo, para você já ter várias experiências, para você já ter um engajamento, um networking e assim por diante. Tudo bem? E a quarta aula, pessoal, surpresa, eu vou fazer um tópico bombástico, que vocês não acham isso em lugar nenhum, nem em consultorias que vão te cobrar 25 e 30 mil reais para te ajudar com uma orientação, tá bom? Então fiquem comigo e eu vou tentar fazer que essa aula seja o mais interessante possível para vocês contarem os dias, os minutos para a próxima quinta-feira. Sem mais delongas, próximo slide. Vão me dando um ok, tá, pessoal, no comentário, vão me mandando mensagem para saber se está tudo ok, se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, tá? Vamos começar com um assunto que nenhum de nós aqui, né, e eu me incluo isso, quando que eu estava planejando a minha ida para fazer a faculdade no exterior, eu pensei, tá? Que quais são os pontos que realmente importam para vocês fazerem uma pesquisa e descobrirem quais são as melhores universidades para você que quer uma pós-graduação ou uma graduação. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Vamos supor que eu venho de uma cidade pequena, ou estou falando de uma cidade pequena do Brasil, e eu tenho uma necessidade de um acolhimento, de conhecer as pessoas, de uma adaptação mais fácil,
né? Se eu for para uma cidade grande, por exemplo, tiver uma logística muito frenética de movimentação, ter que pegar metrô, ter que pegar circular, ter que comprar um carro, ter que dirigir por muito tempo para chegar no meu campus, isso pode atrapalhar a minha adaptação. Será que o tamanho da cidade onde a minha universidade está pode ser um ponto de atenção que eu preciso olhar na hora de escolher a minha universidade? Será que o tamanho da universidade como um todo, em termos de população estudantil, isso é importante para mim? Imaginem que, por exemplo, né, a minha faculdade ela tinha por volta de 7 mil alunos, 6 mil alunos na época. Então a gente está falando de salas de aula de 15 a 30 estudantes. Para mim, que era na época um estudante que não tinha uma fluência no idioma, passei nos testes, mas não tinha uma fluência no idioma, né? Não entendia gírias, não conseguia entender todos os filmes sem legendas ou somente no áudio em inglês. Eu tinha ainda uma dificuldade. Se eu fosse em uma faculdade que tivesse 50 mil alunos, salas de aula de 200 estudantes no meu primeiro semestre, será que eu vou levantar a mão e tirar uma dúvida? Será que eu vou ter essa espontaneidade, essa cara de pau de levantar a mão e falar alguma coisa errada e estar disposto a ter alguém dando risada ou fazendo uma cara, não estou entendendo o que você está falando? Se eu tivesse num ambiente menor, talvez essa minha adaptação, esse meu sentimento, será que não seria mais tranquilo? Tá? Isso é um ponto muito interessante para se levar em consideração, pessoal. Uma outra coisa importante sobre tamanho é a questão de networking, né? Você tem uma preocupação de ter um relacionamento forte com o seu professor, você entende que essa pessoa, né, um professor universitário, que muitos deles têm empresas, trabalham em grandes empresas, né, são responsáveis por grandes projetos que podem te levar a outros países, né, podem te dar possibilidades de estágio. Será que se você tiver um contato maior com esse profissional, talvez não seja melhor para você? Se você está em uma faculdade muito grande, você vai ter que ter um destaque maior, porque você vai ter que ter um grau de exposição maior em cima de uma massa. Se você está em uma faculdade menor, talvez essa exposição ela seja mais fácil. Talvez numa sala de 10 pessoas, ele te chame pelo primeiro nome logo no primeiro ou segundo dia. Pontos a se pensar. E por que, pessoal, eu estou falando sobre isso? Eu já vou falar sobre os outros. O que é o comum aqui no Brasil? Vamos pegar um exemplo de graduação, tá? Primeiro, como que você escolhe uma faculdade no Brasil, se você vai prestar um vestibular, né? Ela é pública ou privada? Se ela vai ser 100% grátis ou eu vou ter que pagar algo? E talvez um prestígio, certo? Será que não existem mais pontos importantes que a gente tem que levar em consideração? Lembrem-se, né, que diversos especialistas, né, de educação, e não sou eu só falando, né, pessoas que têm livros, né, impressos, têm doutorado, trabalham, né, no mundo pedagógico há muito tempo. Seus próximos 4, 5 anos de faculdade, para quem vai fazer uma graduação, ou para quem está indo fazer uma pós, e depois um mestrado, né, é o que te lapida muito os seus valores. E o que vocês construírem nesses anos é que vão ser as primeiras portas de oportunidades profissionais, ou as primeiras portas a curto e médio prazo para vocês. Então essa escolha ela é muito importante, ela não pode ser simplesmente baseada em algo, ela é gratuita ou não. Porque esse é um pensamento cultural que nós temos aqui. Né? Será que se eu pensar em termos de localização para empregabilidade isso faz sentido? Quando a gente está procurando um curso e a gente enumera as faculdades aqui no Brasil, vocês enumeram quais são as empresas que estão ao redor daquela faculdade, ou na cidade, ou em cidades satélites? Será que os estágios que aquela faculdade vai oferecer são vinculados a essas empresas? Será que essas empresas têm um perfil que você busca? Porque imagine, o que adianta eu ir, por exemplo, para um país, numa cidade pequena, com foco de empregabilidade, se todas as empresas, ou o ramo das empresas, ou o segmento das empresas que estão em volta ali, não são condizentes ao que eu quero fazer? Ou vamos falar um pouquinho de perfil, né? Se eu sou um estudante que eu tenho uma preocupação muito grande para voltar para o mercado de trabalho, ou seja, eu quero ir para uma faculdade desde o primeiro dia, eu quero trabalhar, eu quero fazer estágio, eu quero fazer projeto remunerado, eu quero ter acesso ao mercado, eu quero ver as parcerias de empresas que a minha faculdade tem. Será que se eu for para uma faculdade
100% voltada para pesquisa acadêmica, pelo melhor do ranking que ela seja, vamos colocar número 1 do ranking daquele país de destino de interesse. Será que eu vou ser feliz? Será que aquilo vai fazer sentido para mim? Será que eu vou absorver o meu curso dentro de um nível que seria o adequado se comparado a uma faculdade que pudesse me apresentar essas questões de empregabilidade de uma forma mais intensa? Se as aulas fossem voltadas para isso e não por uma questão de pesquisa ou acadêmico, mas muito mais o que eu preciso fazer para colocar a mão na massa, como que funciona isso na prática, dentro do meu setor, dentro da minha carreira, dentro daquela profissão. E uma coisa muito importante, pessoal, que a gente não pensa e aconteceu comigo na pele, tá? Será que a minha faculdade, ou a faculdade que eu estou escolhendo, seja no Brasil ou no exterior, né? Vamos pensar no exterior que faz menção ao tópico aqui da aula. Será que ela está up to date? Será que ela tem uma velocidade de acompanhar as tendências do mercado? Nossa, Lucas, mas como assim? Quando eu fui para os Estados Unidos, pessoal, eu queria fazer ciência da computação, ok? Porque eu queria fazer jogo de videogame. Meu primeiro ano de faculdade, né, a tecnologia era de Super Nintendo. Tá? Programação de computador, MS-DOS. No meu final do meu primeiro semestre já foi introduzido consoles portáteis com outro tipo de tecnologia, Bluetooth, né? Sensor de movimento. Se a minha faculdade ela não tivesse a capacidade de investimento e uma preocupação de estar sempre trazendo essas novas tecnologias e traduzindo isso para formato de aula, laboratório, acesso a ferramentas, eu teria terminado meu primeiro ano e estaria defasado para o mercado. De novo, será que é certo a ponderação, a reflexão que a gente faz, como que eu escolho uma faculdade? Será que somente se olhar pelo prisma, ela é pública? Ela é gratuita? Ela é a mais perto da minha casa? Será que isso somente é importante? Não deixa de ser importante, mas será que somente é importante? Será que todos esses tópicos que a gente está falando aqui, quando você pensa em estudo no exterior, eles não vão ser importantes para você? Pensem nisso. Um outro ponto, pessoal, que eu queria falar com vocês, para vocês refletirem, isso é muito importante para a questão do planejamento do seu intercâmbio. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, mas muitos dos alunos, dos estudantes que eu tenho acesso e pergunto, eles não sabem me responder. Quanto você custa? Vocês sabem? Porque o que eu mais costumo escutar das famílias é: pô, Lucas, eu só consigo ir para o exterior se eu tiver uma bolsa. Não, eu preciso ter uma bolsa para ir para o exterior. Se eu não tiver uma bolsa de 100%, eu não consigo ir. Não, esquece. Meus pais não conseguem, ou eu não consigo juntar. Mas qual que é o custo que você tem hoje no Brasil? Se você que está me vendo estuda em um colégio de ensino médio particular, qual que é o seu custo de colégio? Qual que é o seu custo da sua educação? E quando eu falo custo de educação, não é apenas a sua mensalidade do seu colégio. Quanto que é? Os seus livros, o seu uniforme, né, o seu valor de alimentação. Aí você soma em cima disso. Quanto custa se viver no Brasil? Por mais que você viva com seus pais, existe um custo, né, embutido nisso. Seu seguro-saúde, seu transporte, suas despesas pessoais, sua conta de celular, né? Faça essa conta. Por quê? Você pode pegar esse patamar de investimento que você tem hoje e ser a sua base para começar a buscar as universidades lá fora. Isso já começa a quebrar aquele pensamento que você precisa ter uma bolsa de 100%. Porque se você não tem nota, você não vai ter uma bolsa de 100%. É para você desistir? Não, porque você já tem um investimento embutido, pessoal. Esse raio-x, ele é muito importante para, primeiro, vocês terem um entendimento da realidade atual sua e, a partir disso, seja para mais ou para mesmo, ou para se manter esse valor, começar a planejar os melhores destinos e os tipos de universidade que são melhores para você. Tá? 40% eu coloquei no slide não se formam no Brasil, isso é um dado do MEC. Tá? Recente. Não se formam no curso que eles começaram. Vamos ser mais claro aqui. Tá? Por que vocês acham? Será que tudo isso que a gente falou agora, todas essas reflexões, desses porquês, desses Cs, se elas tivessem sido feitas no momento da escolha do curso e da faculdade no Brasil por parte do estudante,
seja para você de graduação ou pós, será que esses 40% eles se manteriam ou seriam menor? Eu tenho certeza absoluta que seriam menor. Porque a gente não faz essa reflexão. E a gente precisa fazer, porque quando a gente pensa em um objetivo do exterior, esse é um projeto de vida. E ele precisa ser planejado de uma melhor forma. Ok? Eu estou gastando um pouco de tempo aqui, pessoal, para que vocês entendam bem e peguem, porque isso é uma base de planejamento. Tá? Lembrando que, eu esqueci de mencionar na introdução, depois dessa aula, para quem se inscreveu, tá? Vocês vão receber um e-book com a síntese disso, todos esses pontos e mais diversos links e informações. Então não se preocupem, porque isso vai estar disponível para vocês. Ok? Vamos lá, começando o nosso primeiro tópico. Tá? Tipos de universidade. São mais de 30 mil faculdades pelo mundo. O que você precisa entender? Existem 3 tipos de estruturas educacionais no exterior. Existem universidades públicas, ok? Dentro de universidades públicas, você tem universidades que são gratuitas. Sim. Olha que informação show que eu estou dando para vocês, ok? Isso vocês não acham em qualquer lugar. Não é somente o Brasil que oferece um sistema público de educação. O fato de você ter um investimento ou um orçamento pequeno não vai impedi-lo de fazer uma graduação ou uma pós no exterior. Porque existem muitos países, eu já vou falar com vocês, e no e-book vocês vão ter links de faculdades para que vocês já de cara tenham acesso a essas universidades. Podem ter o seu estudo de forma gratuita, pessoal. Vocês não necessariamente precisam atrelar o sonho de ir no exterior com uma bolsa ou uma bolsa integral. Lembrem que a gente falou lá atrás, se vocês querem ser protagonista desse objetivo e têm o sonho de estudar fora, vai ter faculdade para todo mundo. Essas universidades públicas e gratuitas, aonde que elas se encontram? Principalmente Europa e América do Sul. Ok? E você tem um grupo de universidades públicas, que público não significa em todos os países que é de graça, que elas são pagas. Mas elas vão custar um valor menor, um valor mais simbólico, que isso facilita e ajuda na concretização do seu objetivo. Tá? E, logicamente, em todos os países do mundo, nós vamos ter universidades privadas. O legal das universidades privadas, pessoal, é que elas dão bolsas muito generosas, muito agressivas, que podem ser integrais ou parciais. Tá? Então, importante vocês terem isso em mente. Investimento, orçamento não é um impeditivo. Existem opções de ensino gratuitos em vários países do mundo que você, brasileiro, estudante internacional, independente se você tem uma cidadania europeia ou uma cidadania A, B ou C, né? Essa é uma aula feita para brasileiros. E você, brasileiro, tem acesso a uma educação gratuita no exterior, independente do seu curso. Legal? Vamos falar um pouquinho sobre universidades públicas gratuitas, esse primeiro bloco de opções, tá? O que vocês precisam saber de importante, pessoal, sobre esse ponto? Primeiro, essas universidades não vão te cobrar nada. Não vai ter mensalidade, não vai ter um valor semestral, não vai ter uma anuidade. Elas são 100% gratuitas, ok? Porém, ponto de atenção. Muitas delas, como são um sistema público de educação, elas vão ter os cursos, na grande maioria das vezes, ministrados na língua local. Tudo bem? Vocês precisam ter isso em mente. Ah, Lucas, mas vamos lá, me explica melhor isso. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês têm o sonho de estudar na Alemanha, ok? E querem fazer uma faculdade pública gratuita na Alemanha, já comecem a estudar alemão. Tá? E assim vocês têm outros exemplos. Só um segundinho. E aí vocês têm outros exemplos, ok? Porém, uma dica importante. Muitos países, apesar de oferecer um sistema público gratuito de educação, eles também vão ter inúmeras faculdades
que vão ministrar os cursos 100% em inglês. Gostaram dessa, né? Então não se preocupem, ok? Se você não domina um segundo ou um terceiro idioma, vocês vão continuar tendo acesso a universidades 100% gratuitas, ok? Com opções em inglês. No e-book, eu vou mandar essas opções para vocês, tá? Mas vamos falar de alguns países aqui, por exemplo, Alemanha, Itália, Espanha, Hungria, Argentina, Noruega, República Tcheca. Alemanha e Noruega, pessoal, são países que vão oferecer um sistema público de educação 100% gratuito em inglês. Tem muitas opções de programas em inglês. Ok? Então, não fiquem preocupados. Né? Espanhol é uma língua que a gente consegue correr atrás, né? Se a gente colocar uma energia, não é tão difícil como outros idiomas. Então, de novo, vai muito da sua dedicação, da sua motivação. Tá? É muito comum, por exemplo, né, já aproveitando o ambiente aqui, de estudantes buscarem a Argentina por causa do sistema público, né, gratuito de educação, tá? Principalmente para cursos de medicina. Tá bom? Então, fica já uma pequena dica aí para vocês. O que as universidades públicas gratuitas elas vão exigir, pessoal, em termos de investimento? Uma taxa de matrícula, tá? Anual. Tudo bem? Então, não é uma mensalidade, mas é uma taxa para você estar sempre se inscrevendo no curso ano após ano, ou semestre após semestre, que é bem simbólica, tá? E muitos desses países, pessoal, apesar da educação ser gratuita, eles vão oferecer bolsas de auxílio moradia. Essas bolsas, elas podem ser por parte das universidades, tá? Ou podem ser por parte dos governos. Então, além de você ter acesso a uma educação 100% gratuita, você pode ter os seus custos de vida, que é de moradia e alimentação, diminuídos ou praticamente isentos. Um desses países é a Hungria. Tá? Outra dica para vocês. Estão gostando? Quanto vale um conhecimento desse, hein, pessoal? Espero que vocês estejam anotando, peguem um caderno, porque isso aqui pode ser o diferencial para vocês. Universidades públicas pagas. Tá? Qual que é a diferença? Elas vão cobrar um valor, seja mensal, semestral ou anual. Lembrando que é um valor pequeno. Eu já vou entrar no detalhe com vocês de quanto pode ser essa variação de investimento, mas nem se compara com uma universidade privada. O custo-benefício é muito alto. Tá? Algumas universidades, inclusive, o preço ele é simbólico, ele é ilusório. Tá bom? De novo, ponto de atenção, a gente tem que sempre tomar cuidado com a língua, tá? Existem alguns países, pessoal, da Europa, que os países são bilíngues, né? Eles são alfabetizados em inglês. Um desses países, né, ou alguns desses países é Alemanha, Holanda, Áustria, própria Bélgica, né, apesar de ter um outro idioma, um terceiro idioma, mas são países que mais de 95% da população eles falam inglês. Então vocês têm muitas, mas muitas opções de cursos. Tem universidades, inclusive, que 100% dos programas são ministrados em inglês. Isso não é uma desculpa para vocês não conseguirem concretizar o seu intercâmbio se você não tem a facilidade de um segundo ou terceiro idioma. Dentro dessas opções, universidades públicas pagas, um dos destinos que eu altamente aconselho, e putz, é sensacional, é a Áustria, pessoal. Se vocês forem no meu canal, onde vocês estão acessando o vídeo, vocês vão perceber que tem vários outros vídeos de 8 a 15 minutos que eu falo de diversos países diferentes. E um desses países que eu trouxe para vocês, né, existem vários que estão escritos aqui, mas é a Áustria, tá bom? Vale a pena vocês checarem, vocês vão se surpreender, tudo bem? O que é importante a gente falar também? Que existem bolsas, tanto universitárias, né, por parte das instituições, ou bolsas governamentais para te dar todo o auxílio necessário. Então você pode ter um custo muito pequeno. Legal? Próximo slide. Universidades privadas, pessoal. Aqui não tem muito segredo, né? Todos os países do mundo oferecem, tá? Acho que o grande ponto de atenção aqui que eu queria trazer para vocês, eu acho que esse é um ponto que poucas pessoas pensam e precisa ser considerado, tá? Porque às vezes não adianta nada você ter um acesso a uma bolsa de 80%, 50%, uma bolsa extremamente agressiva, uma bolsa extremamente interessante, se você não entende qual que é a forma de pagamento daquela instituição.
Muitas universidades no exterior, elas vão pedir o valor do ano em uma única parcela, ou no começo de cada semestre. Então, independente do percentual de bolsa que você tem que saber como que você paga aquela instituição. Se existe um plano de pagamento. Por exemplo, Portugal, se a gente volta aqui, ó, universidades públicas pagas, é um país que a grande maioria das universidades ela divide o valor mensalmente. Isso é um facilitador. Tá? Então é que nem fosse no Brasil na maioria das instituições. Você vai todo dia 5 no caixa da faculdade e vai pagar um valor respectivo aquele mês, 200 euros, 300 euros, tudo bem? Então isso pode te ajudar financeiramente. Aqui não. Aqui a gente precisa ter um entendimento. Como que eu pago o valor da minha faculdade? Porque não adianta nada vocês se prepararem em termos de pré-requisitos e definirem um destino se dali 6 meses ou um ano, que é quando você planeja seu intercâmbio, você não tem um fluxo de caixa pelo menos para aquele primeiro ano. Então tenham muita atenção nisso. Geralmente essa informação está no site das universidades, tá? Tem que dar uma pesquisada. Uma coisa muito importante a gente falar aqui. Essas universidades privadas, pessoal, geralmente, tá, isso não é uma regra, mas elas têm um foco para aplicabilidade de mercado. Porque imaginam, né? Como que você, vamos supor que você é uma instituição privada, como que você rouba a atenção de estudante que quer ir para uma universidade pública ou está na universidade pública? É de graça a universidade, ou tem um valor pequeno. Então a universidade privada ela tem que atrair o estudante de uma outra forma, e muitas delas usam o mercado de trabalho nesse sentido. Não somente pela quantidade de empresas que elas vão fazer parceria, onde os estágios podem fazer parte da grade curricular do curso, tudo bem? Sim, você pode ter estágios desde o seu primeiro, segundo ano do seu programa de graduação ou pós. Esses estágios podem ser remunerados e essas empresas elas já fazem um test drive em um projeto, né, enquanto você é estudante, para que depois que você termine a faculdade você possa ser efetivado nelas. Então, essas universidades têm muitas parcerias nesse sentido. E são parcerias com empresas geralmente de grande porte, ou que estão na região da faculdade, ou na própria cidade, ou são empresas nacionais e internacionais. Então, se você tem esse foco de empregabilidade, de migração, principalmente, de ter um estágio para te adicionar valor durante a sua faculdade ou no seu currículo, tudo bem? As universidades privadas podem ser interessantes, tá? Então, vale a pena vocês terem esse discernimento. O tempo tá voando, pessoal, muito conteúdo. Estou recebendo as mensagens aqui. Minha equipe, tem alguma pergunta que o pessoal mandou que vale a pena, se vocês puderem me escrever aqui para eu falar, qualquer coisa vocês me acionam. E vamos lá, pessoal, chegando para o nosso último tópico dessa primeira aula. Quanto custa as universidades lá fora, né? A gente não está falando de bolsa, tá? A gente está falando de valores integrais aqui. Tá? Se a gente for pensar numa universidade pública gratuita, tá? Aquele primeiro bloco que a gente conversou, ela não tem custo, ela tem uma taxa de matrícula, taxa de inscrição. Tá? Essa taxa de inscrição ela pode variar de 300 a 3.000 moeda local. Tá? Geralmente ela fica abaixo de 1.000. Tá? É um valor simbólico, 300, 500, 700, não é para passar disso. Tá? Mas eu coloquei um range maior aqui para vocês, para que a gente possa estressar sempre os extremos. Tá? E continua sendo um valor bem pequeno, tá? Essa taxa de inscrição. Quando a gente pensa em universidades públicas pagas, esse valor ele pode ser da casa de 3 a 6.000 moeda local. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Vamos pegar, por exemplo, a Universidade de Coimbra, okay? Em Portugal, que é uma das principais universidades do mundo e uma universidade de referência para nós brasileiros. Né? Muitos estudantes indo para lá. Fazendo um adendo aqui, nos últimos 5 anos foram mais de 20.000 brasileiros que começaram um curso de graduação em Portugal. Okay? Vai estar na casa de 6.500 a 7.000 euros o ano. Tudo bem? Então é um custo-benefício bem interessante, lembrando que é um pagamento mensal. Né? Então se você dilui isso por mês, pode te ajudar na concretização do seu objetivo. Tá? Eu vou falar com vocês, eu recebi uma mensagem do pessoal aqui da equipe. Só um minutinho. Pega ela aqui!
Recebi uma mensagem do pessoal aqui, pessoal, que as bolsas de estudo a gente vai ter um vídeo específico para falar sobre elas, tá bom? Então fiquem tranquilos, a nossa aula 2 vai ser na sua próxima quinta-feira. A gente vai entrar fundo sobre as bolsas, tá? Mas lembrando de novo que às vezes você não precisa de bolsa, você pode escolher uma faculdade pública gratuita ou pública paga, que já vai oferecer a condição para você concretizar o seu objetivo, tá? E as universidades privadas são a partir de 6.000 moeda local. Nessa última coluna aqui, pessoal, tá, eu coloquei uma estimativa para vocês de moradia e alimentação. Obviamente, varia muito de país para país, depende muito da expectativa de acomodação, da luxuosidade, se está dentro ou fora do campus, da sua qualidade de vida, de alimentação que você quer ter, se você vai cozinhar ou se você vai comer fora todo dia. Então depende muito, tá? Varia muito dentro de um contexto que você estiver planejando, tá? Mas lembre-se que você pode aplicar para bolsas, para despesas, moradia e alimentação, seja em bolsas governamentais ou bolsas das próprias instituições. Isso nós vamos abordar na próxima aula. Para a gente finalizar, falando um pouquinho sobre o processo seletivo, tá? Primeira coisa, dica, tá? Na maioria das vezes, né, e pela minha experiência, para que você tenha um processo com calma, tranquilo, que você possa repetir alguns exames se você necessitar, se você pode correr atrás de documentação, fazer as coisas de uma forma qualitativa, eu sempre aconselho 1 ano antes do início das suas aulas você começar a pôr a mão na massa. Um dos erros mais comuns é você associar, tá, o início da sua preparação, tá, com o início do ano letivo. Você sempre tem que pensar aí de 6 a 10 meses de antecedência para que você tenha praticamente tudo pronto para começar a enviar isso para a universidade. Tudo bem? Lembrando que no hemisfério norte, então países da América do Norte, Europa, o ano letivo, as aulas sempre vão começar entre agosto e setembro, ok? De forma oficial. E no hemisfério sul, que inclui nós, brasileiros, Argentina, Oceania, as aulas sempre vão começar no começo do ano. Tudo bem? Então é importante vocês terem esse entendimento. Para você que está me escutando e quer fazer a sua faculdade ou pós na Europa ano que vem, setembro você vai iniciar lá na instituição. Então você tem aí 12 meses para começar a sua preparação. Legal? Um tempo bem adequado. O que vocês vão precisar? Né? Isso aqui é uma lista bem padrão, mas que vocês possam aí, já podem começar a anotar e correr atrás, porque isso independe do país, independe da universidade. Primeiro de tudo, pessoal, você vai precisar ter o seu histórico escolar. Então, se você faz o ensino médio, você tem que ir na sua secretaria fazer uma requisição do seu histórico escolar, lembrando que é histórico do ensino médio, tá? Se você já está na faculdade ou já é formado, é sempre o seu último ciclo de estudo, você tem que ir na sua universidade onde você realizou o seu ensino superior e pedir o seu histórico escolar dos anos que você realizou os seus estudos, tá? Se você prestou um Enem, né, então, para quem quer graduação, tá? O Enem pode ser sim utilizado para alguns países como processo admissional, tá? Deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Alguns países que aceitam o Enem, pessoal, Estados Unidos, né, asterisco, são algumas universidades, Canadá, maioria dos países da Europa, como, por exemplo, a Holanda. Lembra, a Holanda está dentro do módulo de universidades públicas pagas, mas com excelente custo-benefício. Uma vez que você tem essa documentação de histórico escolar e Enem, você tem que fazer um apostilamento, ok, em cartório dessa documentação, tá? Que é a famosa apostila de Haia, tudo bem? Que é para que você tenha a veracidade, ou melhor, a universidade tenha a veracidade dessa documentação. Depois que você tem isso pronto, você faz uma tradução juramentada desse histórico no idioma do país que você está aplicando, ou melhor, do idioma que a universidade vai te exigir, tá? Que, consequentemente, é o idioma do curso que você vai ter acesso. A tradução juramentada é feita por um tradutor juramentado, tá? Que ela vai pegar aquelas informações acadêmicas, vai transpor para o idioma de uma forma legítima, de uma forma que faça sentido, que funcione para a instituição lá fora receber. Vai ter o selo, vai ter, né, tudo bonitinho para você. Todos os países também vão pedir um teste de proficiência, tá?
seja para você que vai estudar inglês ou seja para você que vai estudar em uma língua local, tudo bem? Se a gente for pensar em teste de inglês, os mais comuns são o TOEFL e o IELTS, fazendo um parênteses aqui para vocês, tudo bem? Geralmente no site das instituições eles vão te dar a nota mínima que você precisa para ser admitido. Algumas universidades vão quebrar essa nota em subtópicos. Então, dependendo da sessão, você precisa tirar uma nota mínima naquela sessão. Mas a grande maioria vai te pedir um overall score, ou seja, uma pontuação geral. Uma dica que eu dou para vocês. Vamos supor que o TOEFL vale 120 pontos, que vocês tirem 50 pontos. A média de pontuação exigida varia de 70 a 80. Não deixem de aplicar, pessoal. Muitas universidades do exterior elas vão fazer uma análise em cima de todos esses pontos. E mesmo você não obtendo uma pontuação necessária, você será admitido dentro de algumas condições que a faculdade vai te mandar por e-mail. Através, por exemplo, de você iniciar os seus estudos com um reforço, né, nas aulas de inglês. Mas você já é um estudante universitário, tá? Então, esses pontos que estão aqui, o que é importante vocês saberem? Eles não podem deixar de ser feitos. E, logicamente, quanto melhor a qualidade, melhor as suas chances de admissão e bolsa. Mas, se você, por exemplo, faz um teste de proficiência, te dá uma dor de barriga naquele dia, ou por algum motivo você não vá bem, ou não atinge aquela pontuação ideal ou adequada que está no site, e você não tem a grana para refazer ou não tem o tempo para refazer, mesmo assim, vale a pena você enviar a sua aplicação. Você pode ter uma surpresa nisso, ok? Super dica. Universidades americanas, pessoal, elas vão pedir, né? Geralmente universidades americanas, elas vão pedir algumas provas ou alguns vestibulares, que são conhecidos como SAT ou ACT. No canal eu falo especificamente sobre isso. Se vocês tiverem uma demanda ou muitas dúvidas, logicamente eu posso gravar um vídeo e exemplificar de uma maneira, né, mais ampla sobre esses exames, tá? Mas já fazendo um adendo aqui, a maioria das universidades hoje nos Estados Unidos estão pedindo apenas um teste de proficiência. Outros exames admissionais geralmente são exigidos apenas para cursos na área da saúde, tá? Então, medicina, veterinária, fisioterapia, às vezes você tem que fazer uma prova específica da universidade localmente na instituição como parte desse processo de candidatura. Então é importante a gente entender isso, isso varia muito de destino para destino. Mas, na maioria dos cursos que fogem da área da saúde, um teste de proficiência e essa documentação que eu coloquei para vocês é suficiente. Tudo bem? E depois disso, vocês têm um procedimento de matricular. Tá? Isso meio que encerra uma lista padrão que vocês precisam entender o que precisa ser feito. Ok? Acho que de pré-requisitos deu para a gente cobrir bastante coisa. E isso são para todas aquelas estruturas. Módulo de universidades públicas gratuitas, módulo de universidades públicas pagas e universidades privadas. Então, independente do seu destino, grude essa listinha no seu espelho e vá ticando no seu cronograma mês após mês para você ir tendo esses pontos já produzidos. Né? No e-book, pessoal, tá? No e-book, a minha equipe está chamando minha atenção aqui, que eu estou extrapolando um pouquinho o tempo, né? A gente combinou aí 50 minutos, 1 hora de live, mas no e-book vocês vão ter os links de algumas universidades, tá? Nesses módulos diferentes, né? De públicas gratuitas, públicas pagas e privadas, para vocês darem uma olhada. Todos os pré-requisitos estão no site das universidades e vocês podem me acessar. Como que vocês me acessam, pessoal? Pelo descrição dos vídeos no YouTube, então se vocês assistirem algum vídeo de algum país que vocês têm interesse e não fizer sentido, vocês precisarem ter um entendimento maior, seja para graduação ou para pós, ou quiserem, né, me escrever uma dúvida específica, me escrevam, eu vou responder vocês por lá. Temos o nosso Telegram, tá? Vocês têm acesso aí, vocês fizeram a inscrição, vocês vão receber o material por lá, tá? E também por e-mail vocês vão ter acesso às informações. Então, no final de cada aula, tá? Nas próximas horas subsequentes, a gente vai mandar para vocês esse conteúdo para que vocês possam, com calma, analisar tudo que nós falamos, que eu falei muita coisa, né? Refletir a respeito desses pontos, pegar seu caderninho, bater ponto por ponto, ver se isso faz sentido que eu te falei, porque muitas das coisas, pessoal, vocês vão ter que abrir a cabeça, a gente não pensava a respeito disso. E aí que eu trago minha expertise, né, para tentar ajudar vocês. Então vocês têm que passar por um momento também de gestão desse conteúdo,
refletir a respeito, pensar, clicar nos links, dar uma pesquisada e a gente tem aí os próximos dias até a próxima aula para que eu possa responder as dúvidas de vocês, a gente possa continuar nesse engajamento que está sensacional e vocês chegarem ainda mais preparados para a aula 2, porque imagine que isso é uma escada. Então, no final dessas aulas, né, vocês vão tendo um entendimento cada vez maior sobre o seu objetivo, sobre o seu país de interesse, sobre os pré-requisitos que você tem que fazer, sobre a questão de valores, e você vai amadurecendo melhor esse seu projeto, porque eu não tenho dúvidas. Seja protagonista da sua vida, sonhe alto, sonhar pequeno e sonhar baixo, sonhar em si, pessoal, custa o mesmo. Se você sonha com uma faculdade em uma quadra da sua casa ou uma faculdade que está a milhares de milhas de distância em outro país, é o mesmo esforço. Pense grande, ok? Abuse, me mande mensagens, engaje comigo. Instagram, @LucasAriboni, canal do YouTube, Telegram. Eu trago um propósito de poder ajudá-los. Eu estou nessa missão, eu quero fazer que vocês mudem de horizontes, sejam admitidos nas suas universidades dos sonhos, que não precisa ser Harvard, pode ser uma melhor que Harvard, porque ela é melhor para você, para o seu perfil. Eu não troco a Northwest Missouri State University in the middle of Missouri de modo algum. Para mim é essa universidade que fez sentido, para mim essa foi a universidade perfeita, porque ela estava adequada ao meu perfil. Então hoje foi uma aula para vocês terem esse entendimento e refletirem sobre quem são vocês, quanto vocês custam no Brasil, quais são, os pontos que vocês estão tomando para analisar o futuro acadêmico e a gente conseguir, jogar isso para um mundo internacional. Tem universidade para todo mundo e eu tenho certeza que existe uma universidade perfeita te esperando no exterior. Acreditem, arreguem as mangas, planejem, corram atrás e contem comigo. Nada vem de graça. O seu sucesso ele é proporcional ao seu sacrifício. Você quer estudar numa faculdade top 100 do mundo? Tem que ralar, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que fazer pergunta, tem que pesquisar. Nada vem de graça. E tudo aquilo que vocês almejam de ambição, que é diferenciado, vocês estão criando oportunidades diferenciadas no futuro de vocês. Enquanto todo mundo nada para um lado, vocês estão nadando para o outro. E em algum momento aquilo vai colocar vocês em destaque. Assim como me colocou no mercado corporativo, pela minha trajetória profissional que eu tive em diversas multinacionais, como trainee, como coordenador, como gerente, como todos os outros cargos que eu já assumi, tá? E me fez estar aqui com vocês e estar conseguindo concretizar essas maravilhosas oportunidades no intuito de ajudá-los a ter acesso ao seu intercâmbio. Fiquem com Deus, eu vou encerrar a transmissão. Foi um prazer estar aqui e eu espero que vocês tenham aproveitado essa 1h10 de conteúdo técnico, refletivo para vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.